Minha gente, essas questões aí envolvendo a retomada da economia têm gerado muita discussão, muitas pessoas defendendo a manutenção da quarentena, outras defendendo uma quarentena ainda mais drástica e outras querendo então a reabertura do comércio. Vamos até São Paulo conversar com o secretário de Habitação, Flávio Amari. Coube a ele, a responsabilidade de alinhar com o setor produtivo, também ajudar ali a construir os protocolos de flexibilização da quarentena. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso SBT Interior. É um prazer conversar com o senhor. Eu já te começo fazendo uma pergunta em relação ao assunto que tem sido ventilado aqui no interior. Muitos prefeitos, comerciantes, associações de classe têm falado o seguinte: é possível uma flexibilização regional, principalmente em cidades com poucos casos, antes mesmo do dia 31 de maio? É um assunto que está em pauta ou fora de cogitação? Bom dia para o senhor. Bom dia, Casagrande, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Na verdade, a importância que tem é a interlocução com o setor produtivo, e a gente tem feito isso numa mobilização de todos os secretariados, sob a coordenação do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, nosso governador João Dória, onde a gente busca, através dessa interlocução, customizar, construir em conjunto com o setor produtivo os protocolos todos. E a partir dessa construção, sim, quando acontecer o momento da flexibilização, esses protocolos todos já definidos em nível estadual. Importante também, Casagrande, se me permite complementar, foi o Conselho Municipalista, instalado aqui a primeira reunião na segunda-feira, onde participaram 16 prefeitos, instituído pelo nosso secretário Marco Vignoli, onde 16 prefeitos das cidades sede das regiões administrativas de todo o estado puderam compartilhar, ouvir, trocar experiências, conhecer as informações de todo o estado, para que a gente possa ter, sim, a união, o alinhamento e que a gente possa tomar uma decisão coletiva, em conjunto, sempre com responsabilidade, consciência, e assim tem sido feito todas as decisões do nosso governador João Dória, buscando através dos números, da ciência e com evidências claras, informações de todo o mundo, mas com um objetivo: salvar a vida dos brasileiros que vivem em São Paulo. Secretário, antes do dia 31, existe alguma possibilidade de flexibilização para o interior ou isso nem está sendo cogitado pelo governador João Dória? O momento hoje é do diálogo, de construção. A gente tem feito com critério, sim, de avaliar regionalmente, setorialmente e até faseado, para que a gente possa, com critérios objetivos, definir o momento da flexibilização. É preciso muito cuidado, muita cautela. O interior de São Paulo teve um crescimento muito forte na contaminação nessas últimas 4 semanas. Mais de 1000% de crescimento na contaminação nessas últimas semanas. Então, é importante também ressaltar, Casagrande, que a quarentena não é imposta pelo governo, a quarentena é imposta pelo vírus. A gente tem que combater a propagação do vírus. E o isolamento é muito importante para isso. E a gente percebe nas cidades onde a gente tem aqui a transmissão agora, como Prudente, sendo um pouquinho maior, chega em 40%, dados de ontem, 40% de isolamento em Prudente, 39% em Araçatuba, 39% em Rio Preto, onde a média do estado está em 48%. Então é importante que as pessoas entendam a importância de permanecerem em casa, até porque boa parte também da economia continua trabalhando, a indústria continua trabalhando. São 80 atividades econômicas que têm autorização para trabalhar, para que continue sim a economia funcionando, empregos sendo mantidos, mas alguns setores é importante que a gente tenha assim um momento adequado para tudo isso, com critérios objetivos, com evidências claras, com informações de todo o mundo. Importante ressaltar que muitos estados hoje do Brasil estão abrindo o que São Paulo não fechou. Ou seja, nós temos uma responsabilidade muito grande, mas a consciência e a decisão sempre será pautada pelos dados, pela ciência, com o objetivo de preservar vidas. E nós temos que combater a propagação do vírus, até porque nós não temos ainda a vacina em nenhum lugar do mundo para combater o vírus. Então o momento agora é de isolamento, respeitando a higienização, a sanitização e esse distanciamento social, que a melhor forma é permanecer em casa, aumentar o percentual de isolamento, para que isso possibilite a diminuição da propagação do vírus e que a gente consiga ter, sim, um nível de atendimento na UTI
onde a gente possa atender essas pessoas e que após essas variáveis todas, a gente possa sim iniciar o processo de flexibilização. Secretário, o senhor tocou em 2 pontos importantes, vou até juntar os dois em uma única pergunta. A gente tem um polo calçadista muito importante aqui na região, que é o polo calçadista de Birigui. A gente já tem visto aí muitas indústrias que, mesmo com a permissão de funcionamento, não estão produzindo porque não tem como escoar a produção, não tem o comércio para poder vender esses produtos como os calçados infantis. E a gente tem visto o seguinte, cidades como Birigui, inclusive, têm tido aí um comportamento cada vez aderindo menos ao isolamento. O senhor não acha que essa mistura de dificuldades financeiras, essa mistura de casos considerados baixos em relação a outros grandes centros do estado, não acabam estimulando com que as pessoas não façam a adesão ao isolamento, mesmo sabendo que o isolamento é a forma aí mais correta de combater o avanço do vírus? Se não houver isolamento, nós vamos ter mais propagação do vírus, nós vamos trazer mais problema, mais óbitos, mais saturação da nossa estrutura da saúde. É fundamental que as pessoas entendam a importância de permanecerem em casa. A indústria continua funcionando, sim. E, na verdade, existe uma diminuição da produção industrial em alguns setores, você bem citou, Casagrande, da indústria calçadista de Birigui, existem em outras áreas também. Mas é importante lembrar que isso não é a culpa da quarentena ou do isolamento. O momento, na verdade, é da economia global, onde a gente vive através da economia global e causada pelo vírus, não é pelo isolamento, não é pela quarentena, mas é sim pela preocupação, pela importância que tem o vírus na economia, onde a gente vê uma queda da atividade econômica e nós precisamos ter a responsabilidade de entender tudo isso, e o Estado tem feito exatamente isso, para que a gente possa passar por essa etapa difícil da história global, num problema mundial. E a indústria pode continuar trabalhando. Vai ter, sim, novos ajustes, inclusive na produção, para atender a demanda. E nós temos buscado a interlocução com todas as associações comerciais, com a Federação do Comércio, com as associações de donos de shopping, de lojistas de shopping, para que a gente possa construir protocolos claros e até restritivos de comportamento, de distanciamento, de higienização, de sanitização, de comunicação e até monitoramento, onde as empresas podem nos ajudar muito na testagem dos seus colaboradores, para que a gente possa, sim, ter essa flexibilização quando acontecer, de modo seguro e permanente. Porque é muito ruim também para a própria economia, para os cidadãos, para as cidades, o momento onde a gente tem abertura e um eventual fechamento depois. Abertura, um eventual fechamento depois. Isso é ruim. É importante que a gente possa fazer, sim, com segurança e com critérios objetivos, como a gente tem feito no estado de São Paulo, e na interlocução permanente com os setores produtivos, com os prefeitos, também com a justiça, para que a gente possa ter, sim, clareza nas decisões. Você colocou há pouco uma matéria onde a gente vê a cidade flexibilizando alguma coisa diferente do Estado e alinhada com o governo federal, o Ministério Público questiona, a justiça decide. É importante o alinhamento. Por isso a importância do Conselho Municipalista, instalado aqui no governo de São Paulo pelo nosso governador João Dória, sob a coordenação do nosso secretário de Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli, onde participaram, na última segunda-feira, 16 prefeitos das regiões todas do estado de São Paulo, inclusive os prefeitos aí da região onde a gente tem a transmissão agora. Secretário, o senhor tocou num ponto, já cobrei, inclusive, né, já questionei o secretário Marco Vignoli aqui mesmo, nesse mesmo programa, e vou questionar o senhor agora. Essa questão dos prefeitos, que não tem tido uma unidade em relação ao governo do Estado, a que o senhor atribui, pelas conversas que vocês têm tido, que o Palácio tem tido com as prefeituras, tem tido, inclusive, com associações de classe, com o varejo, com o comércio, a que vocês atribuem essa dificuldade em conseguir manter uma unidade, principalmente em cidades tão distantes da capital, como é o nosso caso? É o objetivo do Conselho. O objetivo do Conselho Municipalista tem exatamente essa característica, de buscar ter unidade, buscar ter afinidade, compartilhamento de informações e que a gente possa, sim, tomar decisão de forma conjunta. A gente tem a Constituição que fala que o governo federal pode tomar decisão, os estados podem ser mais restritivos, não menos, e os municípios também podem ser também mais restritivos que os estados, mais restritivos que o governo federal, mas não menos restritivo.
A justiça já tomou a decisão. Então é importante a gente ter a consciência em que a gente pode sim ser mais restritivo, dependendo do ente da federação, mas não o contrário. E o objetivo desse Conselho Municipalista, onde nós ficamos reunidos aqui na última segunda-feira e vários secretários participam desse processo, há uma mobilização de toda a equipe de secretariado para que a gente juntos e unidos possa sim ter essa interlocução e o compartilhamento de informações sempre fortalecidos, para que a gente possa sim, através da união, combater a propagação do vírus. E ressalto mais uma vez, Casagrande, o isolamento, a quarentena, não é uma decisão do prefeito, ou do governador ou do presidente, mas é um problema do vírus. Nós temos que ter a responsabilidade em combater a propagação do vírus, para preservar as nossas vidas. O vírus não escolhe classe social, idade, sexo, não escolhe a classe socioeconômica. É importante que a gente possa sim ter o isolamento, que a gente possa ter a responsabilidade e a consciência para sim flexibilizar regionalmente, setorialmente, de forma faseada, com critérios objetivos e com o objetivo de preservar a vida nossa como um todo. Vocês estão nos acompanhando agora. As decisões de hoje é para preservar as nossas vidas, a decisão é para preservar a vida dos nossos amigos, nossos familiares, das pessoas que moram nas nossas cidades. Se a gente mantiver um isolamento baixo, nós vamos ter um aumento da propagação, o que é tudo que a gente não precisa hoje. E a gente já percebe um crescimento acentuado no interior de São Paulo nas últimas 3, 4 semanas. É importante que a gente tenha a consciência de ficar em casa e entender que é um momento que não vive hoje em Presidente Prudente, ou Araçatuba, ou Rio Preto, ou Birigui, ou Penápolis, ou São Paulo, mas é um problema mundial, onde a gente tem sim esse problema, onde a gente tem que combater a propagação. Eu repito isso porque é importante, Casagrande. A nossa capacidade hoje a nosso objetivo hoje é de combater a propagação do vírus, para um objetivo de preservar as nossas vidas. Perfeito. Secretário, muitíssimo obrigado pela participação aqui com a gente no nosso SBT Interior. É importante manter esse diálogo com a população do interior, afinal o senhor tocou no ponto importante que é essa questão cada vez mais da diminuição da adesão ao isolamento, que eu tenho batido muito nessa tecla aqui no nosso programa, que as pessoas precisam ficar em casa para que a gente consiga passar esse momento da maneira mais rápida possível. Muito obrigado pelas informações, um bom dia para o senhor, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Casagrande, a todos que nos acompanharam e fiquem em casa. O momento agora é de combater a propagação do vírus. E o isolamento é fundamental para que a gente possa fazer exatamente isso. Portanto, fiquem em casa, por favor. Tá certo. Muito obrigado, um bom dia para o senhor.